Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 30 de outubro. Uma militar de Israel foi libertada do cativeiro do grupo radical islâmico Hamas na faixa de Gaza durante uma operação militar terrestre. A informação foi divulgada hoje pelas forças israelenses. Os militares disseram que a soldado havia sido sequestrada pelo Hamas durante os ataques terroristas em 7 de outubro. O exército disse que ela já havia passado por exames médicos e estava bem. Não foram dados detalhes sobre as circunstâncias de sua libertação. E o Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje para discutir o conflito na faixa de Gaza. Às vésperas de o Brasil deixar a presidência do órgão, o Itamaraty tenta um acordo para a resolução humanitária. Pela 7ª vez, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reúne em Nova York para debater o avanço do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Convocada emergencialmente na última semana, a pedido dos Emirados Árabes Unidos, a reunião será presidida pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O órgão enfrenta um impasse com tentativas frustradas de aprovar uma resolução humanitária a fim de permitir, principalmente, o trânsito de civis e a entrada de ajuda no território da faixa de Gaza. Desde o início do conflito no Oriente Médio, o Conselho debate a situação e tenta aprovar mais um acordo. No período, 4 textos foram derrotados no Conselho de Segurança. 2 propostas foram de autoria da Rússia. Já os outros 2 textos haviam sido apresentados pelo Brasil e pelos Estados Unidos. O Brasil tem costurado um novo texto junto a representantes diplomáticos dos outros 14 membros do Conselho de Segurança. A presença de Mauro Vieira em Nova York é uma sinalização do esforço empregado pelo ministro nas negociações. Mas o Itamaraty afirma que não há perspectiva de levar à votação novas propostas nesta segunda. A diplomacia brasileira tenta avançar em um acordo até esta terça, quando se encerra o mandato do Brasil à frente do órgão. A partir do dia 1º de novembro, a presidência do Conselho será exercida pela China. Em outra frente para conter o conflito, na última sexta-feira, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução simbólica que pede uma trégua entre Israel e Hamas e acesso à faixa de Gaza para proteção aos civis. A resolução tem um peso político e simbólico, mas não tem adesão obrigatória pelos países membros da ONU. E tanques israelenses avançaram hoje por um bairro da periferia da cidade de Gaza, no norte do território palestino, de modo paralelo a uma intensificação dos bombardeios. O exército de Israel anunciou que bombardeou mais de 600 alvos nas últimas 24 horas, contra os 450 da véspera. Este foi um dos ataques mais intensos desde o início da guerra contra o movimento islamita palestino Hamas, em 7 de outubro. Os tanques israelenses iniciaram incursões na faixa de Gaza na sexta-feira e, nesta segunda, avançaram até as proximidades do distrito de Zeiton, na periferia da cidade de Gaza. Nas últimas 24 horas, expandimos as nossas operações na faixa de Gaza com forças adicionais de infantaria, tanques, engenharia de combate e artilharia. Em ataques conjuntos de forças terrestres e áreas na faixa de Gaza, nossos soldados eliminaram dezenas de terroristas barricados em edifícios que tentavam atacar as nossas forças que avançavam em direção a eles. O exército de Israel alertou os quase 1.100.000 habitantes do norte da faixa de Gaza para se deslocarem para o sul para evitar os bombardeios. As forças israelenses intensificaram as operações terrestres contra o Hamas como parte de sua ofensiva contra o movimento palestino que governa Gaza, após o ataque executado por milicianos contra o território de Israel em 7 de outubro. O ataque do Hamas provocou mais de 1.400 mortes em Israel, segundo as autoridades do país, que também informaram que mais de 230 pessoas foram sequestradas. O Ministério da Saúde do Hamas, que governa Gaza desde 2007, informou que os bombardeios israelenses mataram mais de 8.300 pessoas, a maioria civis, e quase metade das vítimas menores de idade.
5 palestinos morreram nesta segunda-feira em uma operação em Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada. O Ministério da Saúde afirma que mais de 120 pessoas morreram na região desde o início da guerra entre o Hamas e Israel em 7 de outubro. Outros 9 ficaram feridos. A tensão aumenta na região em plena guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas na faixa de Gaza. Segundo a agência de notícias oficial palestina Wafa, mais de 100 veículos militares e 2 tratores do exército israelense participaram da operação em Jenin e no acampamento de refugiados anexo, reduto de grupos islamitas palestinos e alvo frequente de incursões militares. Drones do exército sobrevoaram Jenin durante a incursão e atiradores foram mobilizados ao redor do principal hospital da cidade, cujo muro foi demolido. O exército israelense afirmou em um comunicado que, durante a operação, descobriu artefatos explosivos prontos para uso, assim como um veículo carregado com equipamentos militares e munições. O texto acrescenta que um alto funcionário da Jihad Islâmica, outro grupo islamita palestino, estava entre os mortos, considerados terroristas por Israel. No domingo, outros 5 palestinos morreram em uma operação do exército israelense na Cisjordânia, segundo as autoridades palestinas. O Ministério da Saúde afirmou que quase 120 palestinos morreram na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, atingidos por tiros de soldados ou colonos israelenses, desde o início da guerra entre o Hamas e Israel. O conflito começou em 7 de outubro, com um violento ataque do movimento islamita palestino em território israelense. Na Rússia, uma invasão de manifestantes anti-Israel deixou pelo menos 20 feridos em um aeroporto. Segundo as autoridades, uma multidão cercou um avião que vinha de Tel Aviv neste domingo. A polícia russa conseguiu assumir o controle e cerca de 60 pessoas foram presas. Vídeos divulgados nas redes sociais e na imprensa russa mostraram um grupo de pessoas controlando veículos que saíam do local, arrombando portas do terminal e cercando um avião na pista. O Ministério do Interior informou que mais de 50 pessoas foram detidas. O episódio ocorreu em meio às tensões causadas no mundo pelos bombardeios israelenses contra a faixa de Gaza, em retaliação ao ataque sangrento do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro. O Kremlin disse nesta segunda-feira que o ataque ao aeroporto foi em grande parte resultado de interferência externa, sem dar mais detalhes. O governador do Daguestão tinha afirmado antes, sem apresentar provas, que estes incidentes foram organizados a partir do território ucraniano, em pleno conflito armado entre Kiev e Moscou. E olha só, o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, foi suspenso por 3 anos pela FIFA de qualquer atividade relacionada com o futebol, tanto nacional quanto internacional, pelo caso do beijo forçado em uma jogadora. Rubiales, que tinha sido suspenso provisoriamente por 90 dias, esteve no centro de uma grande polêmica com um beijo sem consentimento dado em Jenny Hermoso durante a entrega das medalhas depois da conquista espanhola da Copa do Mundo. Sob pressão, o ex-chefe do futebol espanhol, que sempre afirmou que o beijo foi consentido, acabou pedindo demissão. Acusado de agressão sexual pela justiça espanhola, Rubiales tem uma ordem de restrição e não pode se aproximar da jogadora. O escândalo, que provocou indignação internacional, levou a Federação Espanhola a anunciar a demissão de vários funcionários, entre eles o treinador da seleção feminina, Jorge Vilda, substituído por Montse Tomé. Rubiales ainda tem a possibilidade de recorrer ao Comitê de Apelação da FIFA, de acordo com o comunicado que anunciou a suspensão. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30. Até lá!